Existe uma data no calendário que ninguém marca no celular, mas que chega para todo mundo. Para alguns chega com tranquilidade, para a maioria chega com um choque. É o dia que você faz 40 anos e olha para o extrato bancário, para a declaração de imposto de renda, para o saldo da Previdência e percebe que os números não batem com o tempo que passou. Você trabalhou 20 anos, onde foi parar esse dinheiro? Os 40 anos são o ponto de virada financeiro mais brutal da vida adulta brasileira. Não porque a vida acabou, porque a conta de décadas de decisões financeiras chega ao mesmo tempo. O crédito fácil que você usou nos 20 anos. Os upgrades de padrão de vida dos 30, a ausência de investimento consistente durante todo esse tempo, tudo aparece na mesma fatura e o vencimento é agora. Meu nome é Marcel, esse é o Vida de Cão. Esse vídeo não é sobre te fazer entrar em desespero se você tem 40 anos e não tem nada guardado, é sobre abrir os olhos para o que aconteceu, entender por que aconteceu e descobrir o que ainda dá para fazer com o tempo que ainda existe. Porque ainda existe tempo, mas ele está passando agora enquanto você assiste a isso. Realidade número 1. Sem reserva de emergência aos 40. A pesquisa mais recente do Banco Central mostra que mais de 60% dos brasileiros não teriam como sobreviver 3 meses sem renda. Isso significa que a maioria das pessoas que hoje têm 40 anos, depois de 2 décadas de trabalho, ainda está a 3 meses de distância de uma crise financeira grave, não porque ganharam pouco. Porque o sistema é construído para que o dinheiro entre e saia antes de você perceber. A reserva de emergência é a fundação de qualquer vida financeira. Sem ela, qualquer imprevisto, uma demissão, uma doença, um conserto urgente, vira uma crise que desfaz meses de esforço, e aos 40. Os imprevistos tendem a ser maiores e mais caros do que aos 20. A saúde começa a cobrar. Os filhos têm despesas maiores. Os pais envelhecem. O custo do imprevisto sobe na exata proporção em que a capacidade de absorvê-lo deveria ter aumentado, mas não aumentou. Realidade número 2. Sem previdência construída. O brasileiro médio aos 40 tem menos de R$50 mil em investimentos de longo prazo, para uma aposentadoria minimamente digna. Especialistas apontam que você precisaria de pelo menos 15 a 20 vezes a sua renda anual investida. Para quem ganha 6 mil por mês, são entre 1 milhão e 1 milhão e 400 mil reais. Quem tem 40 anos e 50 mil investidos está precisando de 1 milhão e 350 mil em, idealmente, 25 anos. O problema da Previdência não é complexidade, é tempo perdido. Os juros compostos são extraordinariamente poderosos nos primeiros anos de investimento. Quem começa a investir aos 25 tem o dobro do tempo que quem começa aos 40 para o mesmo resultado final. Cada década de atraso significa que você precisa investir cerca do dobro por mês para chegar ao mesmo lugar. O atraso não some, ele se multiplica. Realidade número 3. Custo fixo alto demais aos 40. A maioria das pessoas acumulou um custo fixo que consome entre 80% e 90% da renda. Financiamento de imóvel, ou aluguel alto, carro financiado ou 2 carros, escola particular dos filhos, plano de saúde da família, condomínio, seguros. Esse conjunto de compromissos fixos foi sendo acumulado ao longo de 2 décadas de upgrades graduais, e agora consome a renda quase inteira antes de você tomar qualquer decisão. O custo fixo alto é o pior tipo de armadilha, porque foi construído com decisões que pareciam razoáveis em cada momento. A escola particular parecia óbvia quando foi contratada. O apartamento maior parecia necessário quando foi alugado. O segundo carro parecia inevitável quando foi financiado. Cada decisão individualmente tinha justificativa. O conjunto delas criou uma estrutura que não deixa espaço para o futuro dentro da renda atual. Realidade número 4. Dependência total do emprego. Aos 40, a maioria das pessoas não tem escolha sobre trabalhar ou não. Precisam do salário para pagar o custo fixo acumulado. Essa dependência tem um custo invisível enorme. Ela força você a aceitar situações que não aceitaria se tivesse liberdade. Aceita o chefe ruim porque precisa da renda. Aceita o trabalho sem crescimento porque não pode arriscar. Aceita a promoção que não veio porque não tem como pressionar de verdade. A dependência financeira do emprego não é só sobre dinheiro, é sobre dignidade.
É sobre a capacidade de dizer não. É sobre não aceitar o que é inaceitável, porque você pode se dar ao luxo de recusar. Quem tem reserva, investimentos e baixo custo fixo, tem poder de negociação real. Quem não tem fica na posição de quem precisa muito mais do que o empregador precisa, e essa simetria é cobrada em salário, em condições e em tratamento ao longo de anos. Realidade número 5. A saúde começando a cobrar. Aos 40, o corpo começa a apresentar a conta de 2 décadas de estresse financeiro, hipertensão, problemas de sono, ansiedade crônica, dores musculares, a correlação entre dívida, insegurança financeira e deterioração da saúde física e mental é documentada em literatura médica. O sistema cardiovascular não separa a preocupação com dinheiro de outras formas de estresse. E estresse crônico tem custo real no corpo real. E quando a saúde começa a cobrar aos 40, o sistema de saúde cobra junto exames, consultas, medicamentos, procedimentos, para quem não tem plano de saúde robusto ou reserva para despesas médicas. Qualquer problema de saúde moderado pode virar uma crise financeira significativa. O estresse financeiro deteriora a saúde, que deteriora as finanças, que aumenta o estresse. É o ciclo mais vicioso da vida adulta brasileira. Porque os 20 e os 30 foram desperdiçados financeiramente, não foi preguiça. Foi desinformação combinada com um sistema inteiro otimizado para o seu consumo. Nos 20, você estava formando identidade, e o consumo fazia parte disso. Nos 30, você estava estabelecendo família, casa, padrão de vida, e o sistema te ofereceu crédito fácil para tudo isso. Ninguém te ensinou que cada real de crédito fácil tem um custo real, e um custo de oportunidade invisível. A escola não ensina finanças pessoais. A família geralmente reproduz os próprios erros financeiros. A mídia mostra consumo como aspiração. As redes sociais amplificam o que os outros estão comprando. O sistema de crédito facilita o gasto impulsivo. Você chegou aos 40 navegando num oceano de incentivos ao consumo sem nenhum mapa para o outro lado? Reconhecer isso não é desculpa, é diagnóstico. E diagnóstico correto é o começo de qualquer mudança real. O que ainda dá para fazer a partir dos 40? Mais do que a maioria imagina. Você ainda tem entre 25 e 30 anos de vida economicamente ativa pela frente. 25 a 30 anos de possibilidade de construção se você começar agora. A matemática ainda funciona. Os juros compostos ainda trabalham. Os juros compostos ainda trabalham. O tempo ainda está do seu lado, só que em menor quantidade. E quantidade menor de tempo exige qualidade maior de decisão. Estratégia número 1, para quem começa aos 40, auditar o custo fixo imediatamente. Listar cada compromisso mensal fixo e questionar se ele ainda faz sentido na proporção em que consome a renda. Escola particular que consome 15% da renda pode ter alternativa. Segundo carro que custa 2.000 por mês, pode ser revisado. Plano de saúde superdimensionado pode ser ajustado. Cada ponto percentual de custo fixo reduzido é um ponto percentual que pode ir para o investimento. Estratégia número 2, investir de forma automática e agressiva. Quem começa tarde precisa compensar com consistência e com um percentual maior de investimento. Se aos 20 a recomendação era guardar 10%. Aos 40 a meta precisa ser 20%. E 5, 30% se a estrutura de custo fixo permitir. Não é punição, é a matemática do tempo. O tempo que o juro composto perdeu precisa ser compensado com volume de aporte. Estratégia número 3. Aumentar a renda, não só cortar gasto. Aos 40, você tem experiência, tem habilidade, tem uma rede de contatos que não tinha aos 20. Existe um ativo imenso aí que ainda não foi totalmente monetizado. Uma renda extra de 1.000, 2.000, 3.000 reais por mês direcionada completamente para investimento, pode mudar completamente a trajetória financeira da segunda metade da vida adulta. O erro mais perigoso aos 40 é achar que é tarde demais. Essa crença leva à paralisia. E a paralisia financeira aos 40 é devastadora porque cada ano sem ação é um ano de juro, composto que não trabalhou para você. Tarde demais para chegar onde você estaria se tivesse começado aos 20. Não é tarde demais para ter algo real, substancial e transformador até os 65. Deixa eu te mostrar o que ainda é possível. Um investimento de R$ 1.500 por mês, começando hoje aos 40 anos.
a 12% ao ano, em 25 anos, equivale a aproximadamente R$ 1.800.000. R$ 1.800.000 partindo do 0 aos 40. Isso gera uma renda passiva mensal de aproximadamente R$ 18.000 para o resto da vida. É possível, não é fácil, mas é matematicamente real. A diferença entre quem chega aos 65 com liberdade e quem chega dependendo de pensão mínima não é salário. É o conjunto de decisões tomadas nos 25 anos entre os 40 e os 65. Cada mês que passa sem começar é um mês que vai fazer falta lá na frente. E cada mês que começa com uma transferência automática de investimento é um tijolo na única construção que importa. Quem recupera a trajetória financeira depois dos 40 tem uma característica em comum. Parou de negociar com a realidade. Parou de dizer que vai começar quando a situação melhorar, quando o salário aumentar, quando as crianças crescerem. Começou com o que tinha, onde estava, no mês em que abriu os olhos. R$ 50 por mês investidos hoje valem infinitamente mais do que R$ 1.000 planejados para o próximo ano. Aos 40, você também tem algo que não tinha aos 20, clareza. Você já sabe o que não funciona, já viveu o custo dos erros, já entendeu, mesmo que na prática, que dívida corrói mais do que economiza. Essa clareza é um ativo financeiro real. Ela permite tomar decisões melhores nas próximas 2 décadas do que as que foram tomadas nas últimas 2. A experiência que parecia só custo pode se tornar o maior diferencial da segunda metade. Nos próximos 25 anos, você vai viver 25 anos de qualquer jeito. A questão é em que condição você vai estar aos 65. Vai ser o cachorro que chegou lá com liberdade, com patrimônio, com a capacidade de escolher o que fazer com o próprio tempo, ou vai ser o cachorro que chegou lá dependendo inteiramente de uma aposentadoria insuficiente? Sem margem de manobra, sem escolha, a resposta não está no passado. Está nas decisões dos próximos meses. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está chegando nos 40 sem ter olhado para essa realidade ainda. Não é sobre assustar. É sobre acordar antes que o tempo aperte ainda mais. Às vezes, a informação certa, no momento certo, muda uma direção que a pessoa levaria anos para mudar sozinha. Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Ritual do canal: escreve nos comentários a frase secreta de hoje. 40 anos, zero desculpa. Quem ver de fora vai achar que é slogan de academia fitness. Nós vamos saber que é o cachorro que entendeu que a conta dos 40 é inevitável, que o tempo ainda existe, e que a única resposta possível para o diagnóstico é começar agora. Abraço e até o próximo vídeo. Lembra, vida de cão não é sobre culpar você pelo passado, é sobre não desperdiçar o que ainda tem pela frente. Os 40 anos chegam para todo mundo. O que você faz com os 25 anos seguintes é a única decisão que ainda está em aberto. Aos 40, a única coisa que você não pode mais desperdiçar é o tempo. Cada mês que passa sem decisão é um mês a menos de juros compostos, trabalhando por você. O dog que age hoje planta uma sombra que vai durar décadas. A conta chegou, e agora você tem 2 escolhas: ignorar e pagar o dobro mais tarde, ou encarar e mudar o jogo. Escreve aqui embaixo a frase secreta: 40 anos, zero desculpa. Quem entende sabe que o relógio não para, mas a decisão é sempre sua.